de elétron iniciada. Nessa aula 15 de hoje, vamos continuar a discutir o papel dos parâmetros de uma função afim, de uma função de primeiro grau. Né? Na aula passada, a gente começou a função afim, né? E na aula de hoje, a gente vai discutir os parâmetros da função afim em detalhes, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma observação? Zé Vitor, alguma observação, Zé Vitor? Nenhuma observação, então. Tá. Bem, a aula de hoje a gente vai continuar a discussão da função de primeiro grau, da função afim. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. E também deixa eu abrir logo o nosso planejamento, que é sempre bom começar a aula a partir do planejamento. Tudo que está sendo colocado na aula de hoje está planejado, está previsto, está previamente pensado. E é bom vocês acompanharem, porque vocês também podem saber o que vem a cada aula, o que esperar de cada aula, né? Alguém está com o microfone ligado e está atrapalhando a aula. Alguém está com o microfone ligado. Quem é, pessoal? É Zé Vitor. Zé Vitor está com o microfone ligado, Zé Vitor. Zé Vitor. Zé Vitor. Acho que temos um problema com o contato. Problema com o quê? Eu estou achando que deve ter acontecido alguma coisa. Não entendi. Ó, vou botar mudo para ele. Pronto. Tá? Apaguei, tirei o som dele, porque o som dele estava nos atrapalhando. Voltando para cá. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhorita, seja bem-vinda. Todo mundo vendo o planejamento, pessoal? Sim? Galera, vendo o planejamento? Positivo, professor. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, a aula do dia 20 de julho, tá aqui ela, o que corresponde à nossa aula de número 15. Conforme eu postei no grupo do Zap ontem, vocês têm que assistir dos meus vídeos o 20, o 21 e o 22. Veja que está pedido aqui na aula passada o 22, para essa aula aqui do dia 20, que é a de hoje. A gente, na aula passada, a gente não conseguiu falar bem dos parâmetros, então já está na segunda aula aqui, e vamos ver se a gente também já fala de classificação e estudo do sinal, tá certo? Eu botei aqui uma coisa bem compacta, eu acho que vou ter que detalhar, em vez de 2 aulas, 3 aulas para a função de primeiro grau, tá? Provavelmente eu acho que vai acontecer isso. Mas vamos lá. Bem, eu vou fazer esses 2 blocos de exercícios aqui. Esse bloco, e vamos fazer aqui outro bloco.
Pronto. Então, aí os dois blocos de exercícios. Pronto, vamos voltar para cá. Então, alguém sabe responder essas perguntas que estão sendo feitas aí, pessoal? Qual é o significado do parâmetro A e qual é o significado do parâmetro B? Só lembrando da aula passada, a função afim tem um formato AX mais B. Estou certo ou estou errado, pessoal? Foi isso que a gente viu na aula passada? Foi, professor. Quem é o A e quem é o B? O A se chama como? É um parâmetro. Como é que é o nome desse parâmetro ou coeficiente? Coeficiente o quê? Angular. Isso. Angular. E o B? E o B é chamado de o quê? Ângulo linear. Coeficiente linear. Linear. Isso aí. Então, eu quero responder essa pergunta agora. Ninguém sabe responder, é isso? Alguém arrisca? O de A é 2, lá embaixo. É 2? Como assim, se eu não dei exemplo até agora? Eu estou falando de uma maneira genérica. Eu estou falando graficamente qual é o significado do A e do B. Essa é a minha pergunta. Graficamente, o que é que o A significa? Quais são as consequências do A? E graficamente, o que significa o B? Então, vamos voltar depois para essa pergunta aqui, tá? Todo mundo vendo esses 3 exemplos de função, pessoal? Sim ou não? Tô vendo. O que é que eles têm em comum, esses 3 exemplos, e o que é que eles têm diferentes? O domínio é que é o A. Não, domínio é o A. Peraí, não tem nada a ver domínio com o A. Domínio é uma coisa, o A é outra. Quem é o domínio dessa função, pessoal? Os reais. Reais. Quem é o contradomínio dessa função? Os reais também. Reais. Todas as 3 têm esse domínio e esse contradomínio. Tá clara essa informação, pessoal? Todas 3. Agora, vamos identificar o A e o B de cada caso. Quanto vale o A desse exemplo e o B desse exemplo aqui? O A vale 3. E o B? vale menos 5. Menos 5. No segundo exemplo, o A vale quanto e o B vale quanto? O A vale 3 também e o B vale 0. Exatamente. E, finalmente, no terceiro exemplo. O A vale quanto? 3. E o B? Vale 2, professor. Isso aí, beleza. Bem, eu quero fazer um gráfico dessas 3 funções. E eu vou fazê-las ao mesmo tempo. E, para isso, vamos marcar pontos. Sim, de antemão, uma coisa que a gente também viu na aula passada, voltando para cá, além da função afim, possuir essa equação, qual é o gráfico da função afim? Sempre vai haver uma reta? Sim, se o domínio for real, sempre vai ser reta. Mas o que é correto sempre falar é que os pontos estão sempre alinhados. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o quê? Que eles estão formando uma reta, mas na verdade não quer dizer que eu possa unir esses pontos, porque para unir os pontos depende do domínio, tá bom? Tá claro isso, pessoal? Tá claro. Então aqui, nesse caso, nesses 3 casos aqui, eu vou poder unir os pontos, sim ou não? Vai. Vai, por quê? Porque tanto o domínio quanto o contradomínio são reais. Exatamente, perfeito. Então, vamos atribuir valores. Eu vou escolher os seguintes valores. Reais. 0 é número real, pessoal? É, né? E 1 também é número real. E 2, pronto. 0, 1 e 2. Eu vou escolher 0, 1 e 2.
e vou atribuir nos 3 casos. Nos 3 casos, eu vou atribuir 0, 1 e 2. Vamos lá. No primeiro, a função 0 manda para quem? Menos 5. Você faz a conta 3 vezes 0 menos 5. 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 5 dá menos 5. No segundo caso, 1. Não, tá. 1 manda para quem agora? Menos 2. Aí você faz 3 vezes 1 menos 5. Aqui já envolve a ideia de você saber que tem que fazer a multiplicação antes da subtração, não é isso? É. Se você fizer a subtração primeiro e desobedecer o que foi falado lá no vídeo 1 do Alicerce, né? O primeiro vídeo do Alicerce fala sobre isso, sobre as operações e fala um pouquinho sobre a ordem. Você tem que obedecer a ordem. Então, de fato, vai ser 3 vezes 1, 3. 3 menos 5 vai dar menos 2. É isso, pessoal? Né? E 2, manda para quem? Pro 1. A conta é essa. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Perfeito. Então, achei os 3 pontos. Vou marcar os 3 agora. O 0 está aqui. O 1 está aqui. E o 2 está aqui. O 0 manda para o menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 está aqui, ó. Então, esse vem a ser o primeiro ponto. O 1 manda para o menos 2. Deixa eu fazer aqui de verde as linhas auxiliares. Está aqui o segundo ponto. E o terceiro ponto, quem é? O 2 mandando para o 1. Tá meio pequenininho, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Os 3 pontos estão alinhados, pessoal, mais ou menos? Tá. Tá. Posso unir esses pontos? Pode, né? O domínio é real. Pode. Então, vou unir. Pronto. Finjam que isso aqui seja uma reta. Unir os 3 pontos. No segundo caso, na segunda função, o 0 manda para quem agora? Pro 0. O 0 manda para o 0. E o 1? 3. O 3, que é o triplo de 1, é 3. E o 2? Pro 6. O 6, que é o triplo de 2, é 6. Mesma coisa aqui, o 0, 1 e o 2. Agora manda para quem? O 0 manda para 0. Então, é a origem do plano cartesiano. O 1 manda para o 3. E o 2 manda para o 6. Unindo aqui esses 3 pontos, uma reta de novo. Passando agora pela origem. Estou certo ou estou errado? Passando pela origem. Aqui passou pelo menos 5. Aqui passou pela origem. E agora o terceiro exemplo, o da direita. 0 manda para quem? 0 manda para quem, pessoal? Galera, 0 manda para quem? Para 2. Para 5. Para 2. 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 2 dá 2. Não é 5 não, né? É pro 2. E o 1 manda para quem? 5. Agora sim. 1 manda para 5. E o 2 manda para quem? 8. 8. Então vamos lá. O 2 está aqui. 0 mandando para o 2.
manda para o 5. Mais ou menos aqui. E o 2 manda para o 8. Pronto. Essas linhas verdes depois elas podem ser apagadas, tá? Vou unir aqui esses 3 pontos. Eu pergunto a vocês. Todo mundo vendo que nos 3 casos eu produzi retas. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Do ponto de vista da classificação, quanto ao crescimento, todas as 3 são o quê? Estritamente crescentes. Perfeito. Do ponto de vista do sinal, todas as 3 são NDA. NDA, porque tem parte acima do eixo X e parte negativa, abaixo. Em relação à paridade, atenção agora, hein? Em relação à paridade. A do meio eu sei que é ímpar, as outras eu tô meio com... Exatamente, a do meio é ímpar. Ou seja, se eu pegasse aqui um cara simétrico do 1, que era o menos 1, o menos 1 que está aqui manda para o menos 3, que é o simétrico desse, ó. Né? Essa é ímpar. E as outras duas são o quê? Se eu atribuir menos 1 aqui e atribuir menos 1 aqui, ó, o menos 1 aqui vai mandar para o menos 8. Não é simétrico. E também não é igual. Se fosse igual, seria par. Se fosse simétrico, seria ímpar. Todos os valores, obviamente. Eu estou só dando um como exemplo. E aqui, o menos 1 vai mandar para o menos 1 também. Veja que, então, novamente, não é simétrico e não é igual. Ou seja, o que é a função, então? O que é, pessoal? NDA. Tanto aqui, quanto... Tanto aqui. NDA e NDA. Pronto. Em relação ao contradomínio, como classificaríamos ela? Ela é injetora, sobreinjetora, bijetora ou NDA? A gente precisa dizer quem é a imagem em cada caso. E depois eu comparo com o contradomínio. Esse é o caminho. Quem seria a imagem aqui no exemplo da esquerda? Quem são os valores de y que recebem? O menos 5. O menos 2 e 1. Mas só tem esses 3? Essa função só tem 3 pontos? Não. Tem quantos pontos? Infinitos. Infinitos. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui arranjar um cara, vamos supor que esse cara que seja o menos 10, o 10. A mesa tá travando aqui, só um instantinho. Deixa ela destravar. O 10 faz parte da imagem, sim ou não, pessoal? Acho que não. Ah, não? Esse ponto aqui não faz parte da função, não? Faz. Então ele não manda pro 10, não? O 20 faz parte da imagem? Faz. Faz também. O menos 10 faz parte? Faz. Faz. Quem é a imagem, pessoal? Reais. Reais. Aí eu comparo agora com quem? Com o contradomínio que foi dado. Eles são o quê? Reais. São iguais. Se são iguais, é porque não sobra ninguém sem receber. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, eu concluo que ela é o quê?
bijetora. E quando eu corto essa função por retas horizontais, qualquer reta horizontal que eu cruzar essa função, qualquer, só vai cruzar em quantos pontos? A reta? Em apenas um. Quer dizer que qualquer valor da imagem que eu fixar, ela só recebe de um cara. Se ela só recebe de um cara, ela é o que então? Graças a essas retas horizontais, ela é o quê? Injetora. Se ela é injetora e se ela é sobrejetora, o que é que ela é no final das contas? Bijetora. Bijetora. Então, os 3 exemplos que eu acabo de fazer, esses 3 exemplos, são funções bijetoras. Pronto, fizemos a classificação quanto aos critérios, de todas elas. Né? Fizemos a classificação de todas elas. Beleza. Agora, olhando para o gráfico delas, o que é que essas retas têm em comum e o que é que essas retas têm de diferente? Alguém consegue dizer? O A Todos os igual, domínios né? são iguais e os contradomínios são diferentes. Como é que é? O Todos A os domínios dela são iguais. Um de cada vez, um de cada vez. Quem vai falar? Augusto, fala, Augusto. Eu não falei nada não, professor. Ah, não, desculpa. Então quem falou pode falar. Um fala, porque tá falando 2 ao mesmo tempo. Quem vai falar? Quem vai falar, pessoal? Fala, Ítalo. o A é igual em todas aí, nessas primeiras. Só o que muda é o B. Tá, mas a retinha vermelha aí, o que é que ela tem em comum com as outras? Como é que eu chamo na geometria retas que são assim, ó? Retas que não se cruzam. São crescentes, professor? Não Paralelas? paralelas. Duas retas que não se cruzam são chamadas retas paralelas. Se eu colocasse as 3 retas no mesmo plano cartesiano, como é que elas ficariam? Se eu jogasse essa reta daqui e essa daqui aqui, nesse plano cartesiano, como é que ficaria o gráfico? Não ficaria assim não, mais ou menos, pessoal? Uma passaria pela origem e outra passaria pelo 2. Isso são retas o quê? Mais ou menos. Paralelas. Retas paralelas. A mesa travou, tá? Então, esperar ela deixar. Aí eu pergunto o motivo. Por que é que elas são paralelas? Alguém consegue adivinhar? Porque são funções de primeiro grau. Ah, é? Sempre que for função de primeiro grau, as retas vão ser paralelas? Não pode ter uma função de primeiro grau que seja mais ou menos inclinada que essa, como uma reta aqui assim, não? Como uma reta assim, como uma reta assim, não pode ter outras inclinações, não? Todas vão ter essa mesma inclinação? Gente, por que é que essas 3 retas são paralelas? Elas são paralelas pelo sinal do coeficiente angular. Sinal não, pelo valor. Qual é o valor do coeficiente angular? 3. Então, o valor é igual. Não é verdade? Então, o A, ele serve para dizer a inclinação da reta. O A serve para dar a inclinação da reta. Vamos dar mais 3 exemplos agora aqui embaixo. Ó. Olha aqui. O que é que aconteceu agora nesses 3 exemplos de baixo? O A mudou e o B é igual nas 3. Exatamente. O que é que vai acontecer agora no gráfico? As retas vão ser paralelas agora? Sim ou não?
A reta vai ter inclinações diferentes e Exatamente. Já que os A são diferentes, vai passar no mesmo local do eixo Y. Tipo, exatamente, você foi bem preciso. E que lugar vai ser esse? -3. Exatamente. Eu já tinha comentado isso um pouco na aula passada, né? Eu acho. Ou seja, quando eu atribuir 0 para as três funções, o 0 vai mandar para quem? Na primeira. O 0 vai mandar para -3 na primeira. A minha mesa acabou de fechar, pessoal. Por conta própria. Ela não está querendo assistir a aula hoje. Estou abrindo de novo a mesa agora. Um pouquinho de paciência, que ela está abrindo. Voltou lá para o início da aula. Pronto, mas retornamos aqui o ponto onde estávamos. Então, aqui, o 0 vai mandar para o -3. No segundo, o 0 vai mandar para quem? Em todos vai mandar para -3. Exatamente. Quer dizer que todas as três retas passam por esse ponto aqui. Estou certo ou estou errado? Agora, aqui, quando eu atribuo 1, atribuo 2, atribuo 1 e 2, 1 e 2 em cada caso. No primeiro exemplo aqui, 1 vai mandar para quem? -1. Para o -1. E o 2? 1. Vai mandar para o 1. Ou seja, o que é que vocês observam? A cada uma unidade que o x aumenta, o que acontece com y? Quando passa de -3 para -1, ele aumenta ou diminui? Quando o número passa, aumenta de quanto? De 2. Aumenta de 2. E quando o número passa de -1 para 1, o que acontece com ele? Aumenta mais 2. Aumenta de 2. Ou seja, a cada uma unidade que o x aumenta, o y aumenta de 2. Então, quando o x aumenta, y aumenta. Isso é tipo de uma função crescente. Eu acho que Vicente, na hora que eu perguntei lá das retas do exemplo anterior, acho que Vicente falou de reta que a função era crescente. Estava certo, Vicente, que a função era crescente. Mas eu não estava perguntando, né, sobre o crescimento. Eu estava comparando a posição de duas retas. No segundo exemplo, agora, o 1 vai mandar para quem aqui? -2. O -2. E o 2? Deixa eu botar o 2 aqui, pessoal. Vai mandar para quem? -1. Aqui, a cada variação de uma unidade do x, o que acontece com o y agora, nesse aqui? Aumenta 1. Aumenta 1. Mais 1. E mais 1 aqui também. Para não ficar confundindo com o gráfico, deixa eu puxar tudo isso aqui para baixo. Senão vai ficar uma zona. Pronto. Desci com isso aqui. Deixa eu descer com esse outro também aqui. Pronto. E no terceiro e último exemplo, o 0 manda para quem? O 1 manda para quem? O 0 manda para o -3. E o 1? Se eu botar o número 1 aqui, quanto vai dar? 0. Não. Olha a gente se enrolando na regra de sinais.
Menos 1 vezes 3 dá quanto? Desculpa, menos 3 vezes 1 dá quanto? Menos com mais na multiplicação. Regra de sinais. Vídeo da aula passada, que muitos de vocês faltaram. Faltam o alicerce e muitas vezes erram naquilo que o alicerce está revisando. Quanto é menos 1 vezes 3? Menos 3 vezes 1, pessoal? Menos 3. Menos 3. E menos 3 com menos 3 dá quanto? Menos 6. Olha então a Menos galera se 6. enrolando na regra de sinais. Esse foi o tema da aula passada do alicerce, que muitos insistem em não assistir ainda. E o 2, manda para quem, pessoal? O 2, manda para quem? Se eu boto o 2 aqui, quanto é que vai dar essa conta? Menos 3 vezes 2 vai dar quanto? Menos 9. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Menos 6. 6 com menos 3 vai dar menos 9. A cada uma unidade de variação do x, quanto variou o y agora? Mais 3. Aumentou? Quando você passa de menos 3 para menos 6, você aumenta, é? Na reta real, quando você anda para a direita, você aumenta. Quando você anda para a esquerda, você diminui. Diminui de quanto? Diminui 3. pessoal. Então, quando você passa de menos 3 para menos 6, você diminui 3. Quando você passa de menos 6 para menos 9, você... Acontece o quê? Pessoal, de menos 6 para menos 9... Diminui. De quanto? Em 3. De 3. Beleza. Então, já dá para dizer claramente que nós temos funções aí crescentes e decrescentes. Estou certo ou estou errado? Só olhando para os números, sem nem marcar os pontos ainda, já dá para ver que tem duas funções que estão crescendo e uma função que está decrescendo. Quem seria as que estão crescendo? As duas Então, primeiras. crescendo são y igual a 2x menos 3 e y igual a x menos 3. Exatamente, Tá... Zé Vitor. Exatamente. Quem é que está diminuindo? Aqui está decaindo é y é igual a menos 3x menos 3. Quem é o responsável por isso, então? Por esse crescimento e por esse decrescimento? Qual é o parâmetro que faz isso? É esse... Espera aí, só um minuto. Ao menos O 3 o A. parâmetro A. Qual é o parâmetro que é responsável por esse crescimento, então, pessoal? O A, o coeficiente angular. Exatamente, é o A. Esse cara aqui é o A. Esse cara, quanto vale o A aqui? O A é 1 e aqui o A é menos 3. Qual das três funções é a que cresce mais rápido? A 2x. Isso. Quanto maior o coeficiente angular, mais rapidamente ela vai crescer. E Letícia tocou num ponto importante, né, Letícia? Se o A for positivo, indica que a função vai ser o quê? Estritamente o quê? Crescente. Crescente. Se o A for negativo, como no caso do terceiro exemplo, ela vai ser estritamente o quê? Estritamente decrescente. E eu não dei exemplo, mas se eu der um exemplo onde o A for zero, nem positivo nem negativo, o que é que vai ser a função? Uma reta. Constante. Todos são retas, Zé Vitor. Você não falou muita coisa. Não. Desculpa. Constante. Uma reta. Constante, uma reta horizontal, é isso que você quer dizer? É. Pronto, uma reta horizontal, sim. Então, agora eu vou fazer os pontos que eu não fiz, ó. Aqui, eu não fiz os pontos. Só agora que eu vou fazer o gráfico, ó. 1 manda para menos 1. É mais ou menos aqui, ó. E o 2 manda para o 1. É mais ou menos aqui, ó. No exemplo do meio, 1 manda para o menos 2. É mais ou menos aqui, ó.
E o 2 manda para o menos 1. É mais ou menos aqui, ó. E no terceiro exemplo, o 1 manda para o menos 6. É mais ou menos aqui, ó. E o 2 manda para o menos 9. Mais ou menos aqui, ó. Posso unir os pontos? Se for uma função de R em R, pode? Pode. Pode. Vou unir. Aqui passa pelo menos 3. Aqui passa também pelo menos 3. E aqui passa também pelo menos 3. Qual é o significado do coeficiente linear, então, pessoal? Pode repetir? Eu não entendi, não. Eu quero saber qual é o significado do coeficiente angular, do coeficiente linear, pessoal. Isso lá no começo Ele já. determina Determina o onde quê? a reta cruza o eixo Y. Exatamente, é dado por esse ponto aqui, não é? Ó, não é isso? Esse Essa ponto parte 0 aí com menos... Oi, Zé Vitor. Essa parte aí do coeficiente linear, né? O B. O B, o que é que tem? Não entendi muito bem, não. Como ele modifica o gráfico. Só pode me explicar como é que ele modifica o gráfico? Onde é que o primeiro exemplo, Zé Vitor, cruzou o eixo Y? Em que ponto cruzou o eixo Y? O 2? Zé Vitor, tá escrito aqui, Zé Vitor. Aqui, Zé Vitor. Sim, menos 3. Isso. E esse outro cruzou aonde? No eixo Y. Menos 3 também. E esse outro cruzou aonde? No eixo Y. Menos 3. Então, qual é o significado do coeficiente linear, Vitor? Ele determina onde a seta vai subir ou descer? Onde vai cruzar o eixo Y? Olha o exemplo tá. passado, Zé Vitor. Olha para cá. Olha o exemplo passado. Quanto é que foi o coeficiente linear aqui, nesse primeiro exemplo aqui? Foi quanto, linear? 5. E onde é que cruzou o eixo Y aqui? Menos 5. Quanto foi o coeficiente linear no segundo exemplo? Quanto, Zé Vitor? Zé Vitor? Foi mal que travou aqui o 0. 0. Onde é que cruzou o eixo Y aqui? No 0, não foi? E finalmente aqui, ó, o B vale 2. Onde é que cruzou o eixo Y aqui? Onde, Zé Vitor? Eu acho que o som dele deve estar travando, né? Professor, tá travando aqui direto. Tá, não se preocupe não. 3. Pessoal, vamos responder as perguntas agora. Para que serve o B, então? Indica o quê? Me ajudem. O ponto onde... O ponto onde cruza o eixo Onde a Y. reta... Reta cruza o eixo Y. Exatamente. E para que serve o A, pessoal? Indica o quê? A inclinação. inclinação Correto. da reta. Da reta. Ou seja, essa inclinação eu posso resumir usando a ideia de que se o A for positivo, a função vai ser estritamente decrescente. Se o A for 0, a função vai ser constante. E se o A for negativo, a função vai ser estritamente o quê? Decrescente. Decrescente. Alô, o professor, tá me escutando? Estou escutando. Tá querendo desligar, não, o áudio. Eu já tive que desligar o seu áudio aqui, né? Uma hora, né? Teve uma hora que você sumiu e eu tive que desligar o seu áudio. Vamos lá.
Eu vou fazer o problema inverso agora. Eu tenho uma reta que passa pelo ponto 2 menos 3. Esse ponto daqui. E tem uma reta que passa. E essa mesma reta também passa pelo ponto. Também passa por esse ponto aqui. Pronto. Determinei 2 pontos da reta. E agora eu vou fazer a reta. A reta passa por esses 2 pontos. Adivinha o que eu vou perguntar agora? Quem é o quê? Quem é o A e quem é o B dessa reta? Quem é o coeficiente angular dessa reta? Quem é o coeficiente linear? Alguém faz alguma ideia? No CAN, tem exercícios muito legais sobre isso, viu? Oi? Peraí, o A é o 6? O A é quanto? Não, peraí. Vou dar uma ajuda para achar o A. Olha aqui. É 6, não, professor? Não, não é 6, não. Os pontos que eu tenho é o 2. É o 2 mandando para o menos 3. E é o 4 mandando para o 3. Concorda ou não, pessoal? Concordo. Quando foi essa variação aqui, pessoal? De 2 para 4? 2. 2. Quando foi essa variação daqui de menos 3 para 3? 6. 6. A partir desses 2 números, é muito rápido chegar no A. Basta fazer o quê, pessoal? Vou fazer aqui um triângulo para ajudar a gente. Seria a divisão da variação de y pela variação de x? Exatamente, senhorita Letícia. Isso aqui é a variação do y, isso aqui é a variação do x, e se você dividir a variação do y pela variação do x, sempre você vai encontrar o coeficiente angular. Essa é a maneira mais rápida de chegar no A. Então, pessoal, quanto é que vale o A aí nesse exemplo, pessoal? Quanto é que vale o A aí, pessoal? 3. 3. 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, já sei quanto vale o A. Falta achar quem agora? B. Falta achar B. Qual é o significado do B? Já está escrito lá, eu escrevi lá no outro quadro. Qual é o significado do B mesmo, pessoal? É o ponto que cruza Y. Isso, o ponto indica o ponto da reta que cruza o eixo Y. Voltando para o nosso exemplo. Onde é que o nosso exemplo está cruzando o eixo Y? Você chutaria algum valor? Pode chutar, eu chutaria lá pelo 7. Pronto, é um bom chute. Pode ser esse, não sei se é. Quem fizer o CAN tem exercícios muito legais que permitem que você pegue 2 pontos da reta e mova a reta no online e você consegue descobrir os pontos, viu? É muito legal lá fazer exercício disso no CAN. Você tem esse tipo de exercício em matemática 1. No item matemática 1, eu acho que é resolvendo equações lineares. Pronto, se você fizer isso aqui, você vai ter problemas muito legais sobre isso. Mas falta achar o B. Zé Vitor chutou menos 7. Pode ser um bom chute. Mas eu quero o valor exato, Zé Vitor. Eu não quero mais ou menos, não. E meu gráfico, eu fiz a mão livre, ele não é muito confiável, né? A reta minha está meio torta, meu gráfico não é muito bom. Alguém sabe um caminho de chegar de forma precisa no valor do B, pessoal? Basta pegar qualquer um dos pontos, pode ser esse primeiro ponto, pode ser esse segundo ponto,
e substitui aqui. Qual eu substituo primeiro? Alguém sugere? Vamos começar pelo 2 e pelo menos 3. Se eu substituir o 2 e o menos 3 aqui, como é que vai ficar? Me ajuda? Menos 3 igual a 3 vezes 2 Não, y, mais quem b. é? Quem é y? Menos 3. Menos 3 é igual a 3. Quem é o x? 2. 2. Pronto, agora é só isolar o valor do b. Menos 3. Quanto é que dá 3 vezes 2? Quanto é que dá 3 vezes 2, pessoal? 3. 6. E quando passar para o outro lado, fica como? Fica menos 6, não é? Menos 3 com menos 6. Menos 9. Quanto, pessoal? Menos 9. Ah, professor, se eu tivesse substituído o outro ponto, ponto 4, 3, nessa mesma lei aqui, y igual a 3x mais b. Quem é o y agora? O 3. 3. Quem é o x agora? O 4. 4. 3 vezes 4. 12. Passa para o outro lado, menos 12. Quanto é que dá 9 menos... Quanto é que dá 3 menos 12? 9. Mesmo resultado, pessoal? Então, Zé Vitor, era menos 9, tá? Olha aqui, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ó, mais ou menos, mais ou menos. Eu dei uma roubadinha aqui, mas pronto, menos 9. Tá claro, pessoal? Outra maneira de resolver esse mesmo problema. Ô, professor, Ou seja, oi. o meu texto está travando demais. Você pode me explicar de novo como o senhor chegou? Ô, Zé Vitor, é porque é o seguinte, complica, porque vai atrasar a aula. A aula tá gravada, tá? Então você pode ver depois de novo a aula, tá? Tudo bem? Beleza, beleza. Ó, fazendo agora de outra maneira. Como é que eu acho o A e o B conhecendo 2 pontos? Nós já fizemos dessa maneira aqui em cima, usando essa fórmula aqui, ó. Que diz que o coeficiente angular é a divisão da variação do y pela variação do x. Outra forma é substituir direto os pontos e formar um sistema. Ou seja, substituir esse ponto aqui e fica menos 3 igual a vezes 2 mais b. E substituir esse ponto aqui e fica o quê? 3 igual a vezes 4 mais b. Pessoal, o que é isso? Qual é o nome que eu dou para isso na matemática? Sistema de equação. Sistema. Como é que resolve? Pode usar que método? Tem vários métodos. Geralmente eu uso pelo da adição. Pronto. Da adição consiste em somar as equações. Só que somar agora, Letícia, não vai cancelar ninguém, não é isso? Aí tem que multiplicar uma delas por algum número. Qual é o número que você sugere que multiplique? Menos 1. Poderia multiplicar a primeira por menos 2. Para cancelar o A, não é isso? Isso, não é para verdade? cancelar o A. Se fizer isso, cancela o A. Mas se eu quisesse cancelar o B? Poderia multiplicar por menos 1. Perfeito, exatamente isso. Mas vou aceitar a sua sugestão. Multiplicando por A a primeira, como é que fica, Letícia? Menos 4A Menos 2B. Igual a 6. 6. E a segunda repete. Aí depois que você fez isso, você tornou os coeficientes do A simétricos. O que quer dizer isso? Se você somar agora, o que vai acontecer com esse coeficiente? Vai cancelar, não vai? 4A com menos 4A. Vai dar 0. Menos 2B mais B. Vai sobrar aqui no primeiro membro.
E quem vai sobrar no segundo membro? Ou seja, você soma segundo membro com 9. segundo membro e primeiro membro com primeiro membro. Quanto é que dá menos 2b mais b? 3. Menos b, 6 Menos mais 3 B. dá 9, multiplica por menos 1. Como é que fica? B igual a menos 9. Foi o valor que nós tínhamos encontrado antes, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim, o mesmo valor, menos 9, que a gente obteve aqui em cima. Olha ele aqui. Pronto, mesmo valor. E agora, para chegar no A, o que é que eu faço? Depois de achar do B. Substitui por uma das duas. Das Exatamente. Vou duas equações e substituir aqui divide. nessa segunda aqui. Então, vai ficar A vezes 4 menos 9. Substituir o valor encontrado aqui. Aí passa o menos 9 para lá, fica mais 9, não fica? 3 mais 9 dá quanto? 12. 12. Se 4A é igual a 12, qual é o valor de A? 3. 12 dividido por 4, que vai dar quanto? 3. Ou 3. seja, mesmo valor do anterior, sim ou não? Sim ou não? Mesmo valor do anterior, pessoal? Sim, né? Então, vocês têm que saber fazer esses dois problemas básicos. Dada a lei, atenção, dada a lei fazer o gráfico, foi o que eu fiz aqui nesses 3 exemplos, e depois nesses mais 3 exemplos. E o problema inverso, dado 2 pontos da função, achar a lei. Esse é o problema trocado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vou dar uma nova função aqui. Y igual a menos 3x menos 12. Eu pergunto para vocês, quem é o coeficiente angular? Menos 3. Menos 3. Quem é o coeficiente linear? 12. Oi? Menos 12. Menos 12. Zé Vitor, tem que falar o sinal, viu? Sinal faz parte do Esse, número. professor? Ah, então eu não vi, desculpa. Foi mal. Me perdoa Peraí dessa vez. que... Tá aqui. Peraí, deixa eu pegar aquele gráfico que eu já tinha pronto aqui, ó. Eu pergunto para vocês, por que quadrantes essa função real, é uma função de R em R, por que quadrantes essa função vai passar? Sabe que esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. O que vocês acham? O segundo e o quarto. Errou. Tem mais? Pelo segundo, Segundo, terceiro e quarto. terceiro e quarto. Vamos lá. Onde é que essa função vai cruzar o eixo Y? Menos 12. No menos 12, tá certo. Aqui tem menos 10, menos 11 e menos 12. Tá aqui. Então, essa função vai passar por esse ponto aqui. Ó. Beleza. Onde é que essa função vai cruzar o eixo X? A gente já sabe que cruza Y no 12. No Y igual a 12. E onde é que ela cruza X agora? E aí, pessoal? Como é que eu faço para descobrir? Tem um jeito algébrico bem simples. Qual é? Se eu tenho uma função e ela cruza o eixo X, o que é que eu sei a respeito desse ponto aqui, pessoal? E o é zero.
Que é quem é 0? O x ou o y dele? O x ou o y dele? O y dele é 0. Exatamente. Então, como é que eu descubro? Onde cruza x? É só fazer o que, então? Igual a menos 3x menos 2 igual a 0. Igual a y a 0. Exatamente. Como y é igual a menos 3x menos 12, é igual a menos 3x menos 12 é 0. Dá quanto? Passa para cá. Vai ficar mais 3x igual a menos 12. X igual a quanto? Igual a 4. Tá muito... Passa dividido por 3. X igual a menos 4. Menos 4. Por que quadrantes essa reta vai passar, então? Ficou fácil agora, não ficou? Ficou. Vai menos 4. Por que quadrantes ela vai passar? O segundo. Só o segundo? O segundo e o terceiro. Só o segundo e o terceiro? Do quarto também. E o 4. Ah, exatamente. Então, você consegue adivinhar rapidinho onde uma função vai passar. Já dava para ter descoberto isso pelo fato de saber que cruza y no menos 12 e pelo fato de ser decrescente. Se o a é menos 3, ela é decrescente. Vamos dar outro exemplo. Por que quadrantes essa função aqui vai passar? E aí, pessoal? Eu sei que o y vai passar pelo 9. Y vai passar pelo 9, beleza. E é crescente ou decrescente? Crescente. Se é crescente, por que quadrantes vai passar? Pelo primeiro, Primeiro, segundo e terceiro. Exatamente, perfeito. E em que ponto vai cruzar o eixo X? Do 3. Igual a y a 0, não é isso? Passa o 9 para cá, fica menos 9. X vai valer quanto? Menos 3, desculpa aí. Menos 3. Você falou o sinal errado, Vitor. Menos 3. Né? E Agora confirmando. eu falei errado. Oi? Agora eu falei errado mesmo, desculpa. Então aqui é 9, aqui é menos 3. Então passou pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro quadrantes. Alguém saberia... Agora o problema é o contrário. Eu quero que alguém me diga uma equação que passe... Alguém agora... Eu quero uma que passe aqui. Vamos ver se agora o problema é o contrário. Que passe aqui pelo 5 e pelo 3. Essa reta aqui, ó. Que passe pelo primeiro, pelo terceiro e pelo quarto quadrantes. Aqui é o 5 e aqui é o menos 3. E aí? Quem é o A e quem é o B? Existe x menos 3? Quem é o A, quem é o A e quem é o B? Quem é o mais rápido de achar aí? O B é o menos 3. Oi? O B é menos 3. Pronto. O B é mais rápido, porque é só olhar para esse ponto aqui. Então, ele é muito rápido. E como é que acha agora o A? Olha a dica agora, atenção, hein? Olha a dica agora. Forma um triângulo. Esse lado do triângulo tem que tamanho aqui? Esse lado. 5. Pessoal, você vai do 0 até o 5. 5. professor. 5. E esse outro lado aqui? 3. 3. Menos 3. Como é que você calcula o coeficiente angular? Não é fazendo a variação do y pela variação do x, não, pessoal? Não é? Quem é a variação do y, então? Quem é a variação do y, pessoal? Não. Quem é a variação do y? 3. Por menos 3. Se eu andar para cá, aí fica 3, tá? Eu estou andando daqui para cá, nesse sentido. Então, variação de 3 e a do x? 5.
Então, a equação é 3x sobre 5 menos 3. Essa é a equação. Mas olhando para o gráfico, com rapidez, a gente consegue dizer. Outro exemplo. Vamos ver quem acerta agora. Uma que passa aqui pelo 6 e que passa aqui pelo 2. Qual é a equação dessa reta, pessoal? B igual a 6. B igual a 6. Então, o B é bem rapidinho, é fácil. E o A agora? A é 3? Como é que calcula o A? Igualando y a 0. Como é que calcula o A? Variação do Y pela variação do X. A variação do X é esse lado. Quanto é que ele vale? 2. 2. E a variação do Y é esse cara. Quanto é que ele vale? 6. 6. Só que, na verdade, ele está crescendo ou está aumentando? Quando x passa de 0 para 2, y vai de 6 para 0. Então, a variação não é de 6, é de quanto, na verdade? Menos 6. Exatamente. Quem é o coeficiente angular? 3. Menos Então, Menos 3. tinha que dar negativo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a reta é crescente ou decrescente? Decrescente. Ah, então fiquem ligados no sinal. Tem muita gente ainda que não presta atenção nos sinais, né, Zé Vitor? Tem que ter cuidado com os sinais. Outro. Professor, Diga. eu descobri o coeficiente angular de outra forma Como é que nesses foi? exemplos. Pode falar. Eu substituí na equação, eu igualei a 0, a x mais b igual a 0. Certo? A x mais b você igualou com 0. Aí eu substituí o x, eu coloquei 2. Então, na verdade, você está pensando no ponto, nesse ponto aqui, né? Você pegou esse ponto aqui, 2, 0, né? E substituiu aqui. Isso. Então, pode substituir os dois ao mesmo tempo, né? Não, já pode substituir os dois ao mesmo tempo. Então, vai ser A vezes 2, ok? E depois? Mais 6. Mais 6, que é o B. Aí você também substitui o valor do B, que você já sabe que é mais 6. Exatamente. E agora resolveu essa equação, não foi? Foi. Aí descobri. 2A o igual A. a menos 6. A igual a quanto? Menos 3. Muito bom, Letícia. Outra forma de chegar. Tá? Vamos ver aqui se vocês estão ligados. Como é que é a equação da reta agora que passa aqui pelo menos 4 e pelo menos 8? Y é igual a menos 8. B, no caso. Y é igual a não. Y não, Zé Vitor. Cuidado. Quem é que é menos 8? B. B. Agora melhorou, Zé Vitor. Isso. E o A? No caso da 2, professor. E a questão do sinal, tá boa? Quanto é o delta X? Menos 4. 4. Eu vou sempre andar aqui no sentido de aumentar o X. 4. E o delta Y? Assim, pelo sentido da reta. Toda reta, toda curva pode ser percorrida em dois sentidos. Ou esse sentido, ou esse daqui, não? Concorda ou não? Sim, sim, concordo. Toda estrada pode ser percorrida em dois sentidos. Eu vou escolher percorrer a reta no sentido do crescimento dela, que é esse, ó, do crescimento do X, tá?
Se eu andar assim, o x cresce. Se eu andar assim, o x decresce, tá bom? Tudo bem, Zé Isso, Vitor? mas o crescimento é... Zé Vitor, sua voz sumiu. Continuando aqui, olhando para o crescimento do x... Então, no caso, vai ser decair por causa que o 4 é negativo, né? Não, não é pelo fato do 4 ser negativo. Não, não é por isso. É pelo fato. Se você passa aqui do menos 4 para o 0, você aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. E se você passa agora aqui do 0 para o menos 8, você aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então, quem é o A? É a divisão do delta Y sobre o delta X. Quem é o delta Y? Menos 8. Quem é o delta X? Menos 4. Não, Zé Vitor, não. Delta X, você passou de menos 4 para 0. É. O delta X é 4. E quanto é que dá menos 8 dividido por 4? Menos... E tinha que dar negativo o coeficiente angular, sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque a reta está decaindo. Exatamente. Então, pessoal, a gente fez uma aula hoje com muitos exemplos, né? Sim ou não? Sim, eu só não entendi essa parte da reta, porque que eu sou... pelo início já tinha dito que ela estava decaindo. Essa reta aqui, você não entende que ela está decaindo aqui? Que ela é decrescente? Isso não. Se você subir aqui, nessa reta, o que vai acontecer com você? Você não vai escorregar aqui, não? Vai. Não? Vai. Se aqui for o chão, você não vai escorregar aqui, não? Vai. Então ela está caindo, homem. Né? Agora, ela tem uma outra maneira de falar, Zé Vitor, é que a reta decrescente, ela tem um ângulo maior que 90 graus, com a parte positiva do eixo X, enquanto a reta crescente, ela forma um ângulo menor que 90 graus com a parte positiva do X. Essa é outra maneira de ver, mas essa reta então aqui é crescente e essa reta daqui é decrescente. Tudo bem, Zé Vitor, ou não? Então, para que a reta seja crescente, ela tem que estar no primeiro lado? No primeiro quadrado? Não, ela pode estar crescente assim, ó. Olha aqui. Essa aqui também é crescente. Professor, para a pessoa entender melhor, é melhor usar aquele modo que é X1, aí você pega o X1 e pega um X2, aí compara. Acho que no meu modo. O que Zé Ito está falando, você pega 2 pontos da função, não é isso? Você pega 2 pontos, né? Fica mais fácil de entender. Assim. E vê suas imagens. Exatamente isso, tá? Foi quando eu usei isso aí que Ítalo está falando, lá para definir inicialmente, né? Você pega 2 valores, x1 e x2, quando o x1 cresce para x2, a imagem cresce também. Tanto aqui quanto aqui. Agora aqui, Zé Vitor, ó, quando você pega 2 valores aqui, ó, o x1 e o x2, novamente x2 maior que x1, você vê que a imagem do x1 é essa e a imagem do x2 é essa. Ela está caindo. Então, Entendi quando agora. x aumenta na função decrescente, o y diminui. Enquanto na função crescente, quando x aumenta, y aumenta. Tanto nesse quanto nesse aqui, Zé Vitor. Melhorou? Melhorou. Bem, tivemos uma aula hoje com muitos exercícios, né? Muitos exercícios que a gente vai usar muito e que muitos deles já podem ser usados para a prova que vocês estão entregando hoje, porque lá já tem vários exemplos de função afim. Se vocês olharem de novo a prova de vocês, se não entregaram ainda, olhem que tem várias funções afins lá. Agora, se o domínio for real, é que você pode unir os pontos. Galera, é isso.
Tivemos mais uma aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, professor. Diga, Vicente. Professor, alguns alunos vieram questionar a mim se existe a possibilidade de aumentar o prazo do campo, porque eles não estão conseguindo resolver tudo. Inclusive, eu mesmo não estou conseguindo, não. Meu tempo está corrido, o senhor sabe? Mas você sabe qual é o prazo do campo? Você está para implementar uma coisa. Qual é o prazo do campo? Eu sendo bem honesto, eu nem sei. Ó, tá vendo? Você tá pedindo uma coisa que nem Até você dia sabe. 23. Bom. É dia Oi? 23, professor. Ô, mito, é essa sexta. É dia 23. Não, o prazo é maior que isso. O prazo vai até final do mês. Aí, ó, pessoal, até final do mês, tá bom. Professor, o senhor tá me escutando? Eu olhei hoje professor, porque foram muitos pedidos É, aqui o planejamento precisa ser atualizado. O meu prazo é o seguinte, atenção, o meu cano eu peço por bimestre, então eu sempre vou pedir na data que terminar o bimestre. Qual foi a prova que terminou o primeiro bimestre? A P2. Pois qual é a prova que vai terminar o segundo bimestre? P4. Então, na data de P4. entrega da P4. Show. Combinado? Professor, e o relatório? O relatório também no mesmo dia do campo? Junto, mesma data. Justamente No caso, para relatório falar sobre a P4, né? Justamente para falar da P3 e da P4, porque são as provas do bimestre. Letícia Professor, já foi entendeu a corrigido ideia essas agora desse relatório. Eles sempre se referem a determinadas provas. Fala, Vicente. Professor, já foi corrigida a P2? Não corrigi a P2, começa a corrigir a P2 amanhã. Show. Tá? Começa a corrigir a P2 amanhã. Beleza? Tô me escutando. Tô te escutando, Emanuel. Tá ruim, professor. Oi? Meu fone tá ruim. Tem que Mas, comprar um Emanuel, novo. quando isso acontecer, tudo bem, você pode ficar se comunicando pelo chat. O mundo não vai acabar, não, homem. Viu? Problemas com a internet acontecem comigo em todas as aulas. Vocês são testemunhas. Eu estou certo ou estou errado? Quantas vezes minha mesa trava? Na aula de hoje travou várias vezes. Então, assim, faz parte do processo, tá? E a gente tem que se assustar menos, Emanuel, né? E aprender a contornar mais essas dificuldades. Não tem jeito. Professor, você tá me escutando? Estou te escutando, Emanuel. Professor, a P4 ela vai sair que dia? Sempre você tem uma semana de folga. Então, vocês estão entregando hoje a P2, então eu libero a P3, desculpa, aí a P4 vai sair na próxima terça. Mas eu acho que você não tem que dizer que eu tô entrando no movimento, não. Acho que você tem que dizer, não, que eu vi que você tava botando aí, Vicente disse que tudo bem, tá no processo administrativo. Vicente, você está falando com a gente? Não, né? O seu microfone tá ligado, viu? Professor, foi mal, professor. Tô falando aqui com o cliente da loja, foi mal. Desculpa aí, professor. Ok, sem problema. Galera, mais alguém? Mais algum questionamento? Mais alguma reflexão? Então, podemos terminar nossa aula. Valeu pela presença. Uma aula com muitos exemplos hoje, hein? Muitos exemplos. Eu acho que eu dei muito mais exemplos. Fiquei impressionado com a quantidade de exemplos que deu para dar hoje. Foi legal, então, isso. E aguardo vocês quando agora? Amanhã, professor. Amanhã, no alicerce. Olha que tem muita gente faltando do alicerce. E hoje eu precisei de regra de sinais, que foi a aula passada do alicerce, e essa pessoa não foi para o alicerce. Então, fiquem ligados. A aula de amanhã é sobre o quê, pessoal? Professor, ainda tem alicerce ainda? Não tem não, é Zé Vitor. Quando é que ele acabou? Quem foi que disse que ele acabou? Sei lá, professor, tenho a impressão de eu ter visto lá, não sei se foi no TIM, não sei o que, aula final, alguma coisa assim. Não, Vitor, você está viajando. Viajou geral. Falou besteira agora, Zé Vitor. O que mais? É sério. Marília, algum comentário, Marília? Professor, aproveitando já falando do alicerce, vai ser o que a próxima aula? Acabei de falar, Zé Vitor. Acabei de falar. Eu vou repetir, Zé Vitor. O que é que vai ser a aula de amanhã, pessoal? Estatística, médias. Isso, vai ser o vídeo de número 7, não é isso? Professor. Pronto, então assistam ao vídeo de número 7, que eu vou falar de médias amanhã. Você sabe fazer médias? Sabe fazer a média do IF?
Pois a gente vai trabalhar amanhã esse cálculo, tá bom? Professor, Fala, Vicente. pergunta só para mim mesmo. Professor, eu estou terminando a questão 5, já fiz a 6 agora de matemática, mas eu tenho medo de passar 30 minutos, 20 minutos do prazo da prova que o senhor me deu. Eu tenho problema se eu entregar um pouquinho mais tarde, porque eu ainda tenho que passar a limpo? Não, se você me avisar, professor, eu estou com um probleminha, vou entregar em tanto tempo. Em geral, você se comunica Professor, comigo no privado, faça isso no Se chegar às privado. 6 horas e eu não estiver pronto para entregar, eu aviso. Pronto, é isso que você tem que fazer sempre, tá, Vicente? Eu vou tentar Sempre. entregar no prazo. Fala, Augusto. É isso que eu ia perguntar. O prazo normal para hoje é 6 horas, né? Para entregar a prova? Isso, exatamente. Ok. E não é Quando só hoje não, tá, Augusto? É sempre, na verdade, o prazo vai ser sempre esse, tá? Agora, se está com algum problema localizado, sua internet está travando, alguma coisa, entre em contato comigo no privado, que aí eu vou estar sabendo que você pode atrasar e a gente combina quanto tempo você vai atrasar. Ok, professor. Eu já acabei aqui. Quando terminar as aulas, eu já tiro a foto aqui pro senhor e mando, viu? Beleza, beleza. Podemos encerrar, pessoal? Podemos, professor. Então, galera, valeu. Até amanhã, professor. 10 horas da manhã. Vejam o vídeo 7 do Alicerce, que vamos trabalhar médias amanhã, pela manhã, às 10. Fala, Vicente. Não é nada de dúvida, não, é só para dizer. Eu terminei mais cedo hoje o trabalho lá que eu bati a meta lá que tem para bater. A primeira coisa que eu fui fazer foi, hoje eu assisto aula de matemática igual com o pessoal. Hoje eu assisto. Que coisa boa, Vicente. E muito legal você valorizar, porque eu também valorizo muito a sua presença, viu? Valeu, professor. Obrigado. Grande abraço, então. Peraí, professor. Peraí. Eu pensei uma coisa aqui que eu tava durante as aulas lá, que eu tava assistindo de forma síncrona, aí a pessoa não pode perguntar, né? E eu gosto de interagir. Aí eu fiquei me perguntando, professor, para que serve, na prática mesmo, assim, de uma atividade? Me dê um exemplo de uma ação prática da função composta. Por exemplo, F passando para G e passando para F, uma coisa prática que isso funcione? Algo prático? Vou te dar um exemplo agora, pode ser? Pode. Deixa eu compartilhar a minha tela novamente com vocês. Ó, quem quiser sair e quiser ir para outra aula, já pode sair, tá? Mas ele fez uma pergunta, eu vou permanecer. Mas quem quiser sair, pode sair. E não vai atrasar a outra aula por causa da pergunta de Vicente, não, tá? Enquanto não começar lá, professor, eu não vou sair. Não vou por Vicente, não, porque Vicente já tá atrasado em tudo já, viu? Não vou por Vicente, não. Ó, vou criar uma situação hipotética agora, tá? Essa situação não sei se é tão real, não. Ó, é razoável dizer que a nota que um aluno tira, Vicente, é função do tempo de estudo dele, sim ou não? O número de horas que ele estuda? Pode-se dizer que sim, professor. Pode dizer que sim. Não sei se é uma função tão precisa assim, mas tem função. Vamos supor que o aluno tirou 0, estudou 0 horas, melhor dizendo, e ele tirou 2 na prova. Mas um aluno que estudou 2 horas, já tirou 4. Um aluno que estudou 4 horas, já tirou 6. Entendeu essa função, Vicente? Essa eu entendi, professor. Um pai, é bastante razoável que ele possa condicionar a mesada do aluno à sua nota, não? Entendi. Então, se você tirar 0, se você tirar 2 na prova, eu vou te dar, no mês inteiro, eu vou te dar R$1. Tá bom. Tirou 2. Mas se você tirar 4, eu já vou te dar R$11. Olha. Se você tirar 6, eu já vou te dar R$21. Então, eu espero esse dinheiro pro professor. Qual é o significado agora da função composta? Eu posso dizer o que, então? Que dependendo da quantidade de horas que ele estudar, vai ser o valor da mesada dele. Exatamente, que a mesada é função do tempo de estudo. Ou seja, eu posso tirar, muitas vezes me interessa tirar o intermediário da jogada. Não é um bom negócio, não? Professor, é mais ou menos assim. Você trabalha numa cooperativa, não é isso? Você, não é isso? Também, eu estou trabalhando com 3 coisas agora. Mas você vende um produto e esse produto tem que chegar no consumidor final, não tem? Isso. Se você tirar o intermediário, o vendedor intermediário, você ganha, é bom negócio para você? Às vezes é. Em geral, o preço baixa, não passa? E você, quer dizer, baixa para quem vai comprar e aumenta para quem vai vender.
Pronto, professor. Dando um exemplo prático aqui que eu pensei agora, eu estou também trabalhando agora, que é o que eu trabalho na loja, que é uma ótica, sabe? Aí a gente recebe lá por os óculos vendidos e pelos agendamentos que a gente faz. Mas entre isso tem os agendamentos e tem as vendas concluídas. Aí tem o número de agendamentos que a gente faz para o número de pessoas que a gente atende, que é o número de pessoas que a gente atende, vai para o número de agendamentos, que vai para o número de pessoas que a gente ganha, que é o número de vendas que acontecem. Eu posso fazer uma planilha aí, eu consigo imaginar que o número de pessoas que eu estou atendendo vão gerar um certo número de pessoas que eu agendo, que consequentemente vão gerar um certo número de vendas. Eu posso fazer diretamente o número de pessoas que eu atendo pelo número de vendas que eu vou ter. E você pode estabelecer funções entre essas variáveis, né? Essa é a ideia? Isso. Foi isso que eu quis dizer. Então, Foi que eu você está dizendo que... considerar isso. Exatamente. Então, você pode criar funções aí no mundo real. São alguns milhões de exemplos práticos, tá? Estou inventando um agora, mas tem muitos outros para a gente abordar aí com calma, se você quiser, tá, Vicente? Não, já esclareceu. Eu queria só esse esclarecimento mesmo que eu fiquei fazendo e fiquei pensando o como. E eu queria perguntar e não estava com a oportunidade de perguntar na prática, já que eu estava assistindo de forma remota. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Show. Para mim tá show. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço. Valeu. Galera, valeu então. E até amanhã, 10 horas. Valeu, professor. Vou interromper a gravação agora. Valeu, professor. Fique com Deus. Valeu, um abraço. Professor.